Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua vida, na tua casa, na tua família. A palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 8, nós vamos ler e comentar. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e eu sujeitou-lhe todo o universo. Nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, que aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, que por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornando perfeito por meio do sofrimento, autor e salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto o que são santificados advém a um só, e por essa razão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais porém nele é minha confiança, e outra vez, ele confirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. E livrasse todos que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Queridos, obra que o Senhor fez, obra que o Senhor realizou por intermédio de Jesus Cristo, para a nossa vida, para a nossa salvação, é muito profunda. Nós paramos, como eu costumo dizer, querido, esse amor de Deus me constrange. Porque eu não sou digno disso tudo. Nós não somos dignos desse amor, mas Ele nos amou de uma forma tão grande, não sei, não dá para explicar. Não dá para explicar o amor de Deus por cada um de nós, por todo ser humano, pelo mundo. Mas quantas e quantas vezes, na nossa ignorância, na nossa insensatez, no nosso orgulho, nós rejeitamos esse amor, virando as costas para Deus. Não virando o rosto, mas virando as costas. Aquele que Jesus veio, sujeitou tudo, todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas. E entender que a igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo, que realmente são representantes do Senhor, representantes do reino aqui na terra, é o corpo do Senhor. Se ele sujeitou todas as coisas, nós somos um corpo dele, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos nossos pés. Todas as coisas. Por isso que o Senhor fala que sobre todas essas coisas, sobre todas, lá em Romanos, sobre todas essas coisas,
nós somos mais que vencedores. O que a gente vê hoje, amados irmãos? Que muitas pessoas estão sendo escravos do mundo, escravos das situações, escravos das coisas, e não escravizando as coisas, a qual Jesus já submeteu. Que Paulo fala assim, que, olha, estou falando Paulo, Hebreus é um livro que ninguém sabe quem é o autor. Eu e muitos outros pastores atribuem a Paulo, pela forma da linguagem, tá certo? Mas não sei se foi Paulo, tá? Olha que ele fala assim, contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas sejam submissas a ele. Por que a gente ainda não vê que todas as coisas não são submissas a ele? Porque aqueles que são seus, que realmente são seus, não tomaram o posicionamento de que tem essa autoridade. Nós temos essa autoridade. Essa autoridade sobre todas as coisas. Quando Jesus estava no barco, que as ondas subiam, ele estava dormindo na polpa, o discípulo vai e acorda Jesus. Tu acha que as águas estavam tocando Jesus? Mas Jesus levanta e fala, e chama os discípulos de quê? Por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Por que não usam a autoridade que eu te dei? Por que muitas vezes que nós, como cristãos, somos tão tímidos diante de algumas adversidades? As adversidades muitas vezes dominam a pessoa porque ela não tem entendimento da autoridade que ela tem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Isso que nós temos que entender, querido. Olha, observando, no entanto, que aquele que por um momento foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus e benefício de todos, experimentasse a morte. Ele veio, experimentou a morte, ele passou pela morte, ressuscitou. Ele é unigênito do Pai, primogênito entre os homens. Isso nós temos que entender, querido, essa condição que o Senhor nos colocou. E conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de que tudo veio existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento e autor da salvação dele. Tudo, querido, tudo passou a existir por causa de Jesus. Tudo por causa dele. Aí ele precisou descer aqui, para se submeter a tudo, para retomar o governo de toda a terra que estava sob o domínio de Satanás. Assim, tanto o que santifica quanto o que são santificados advém de um só. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamar os irmãos quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Fazemos uma decisão única e verdadeira por Jesus. Passamos pelas águas do batismo. Nós nos tornamos igual a Ele. Assentados nas regiões celestiais junto com Ele. E nós passamos a ser irmãos de Cristo, filho de Deus. De novo, como eu sempre digo, é muito profundo tudo isso. Lá no Éden, antes da queda, todos eram filhos. Todos, sem exceção, todos eram filhos. O pecado nos destituiu da filiação. Nos deserdou da filiação. Deixamos de ter filho e tornamos criatura. E Jesus vem restaurar exatamente isso, esse governo e essa autoridade de filho. João capítulo 1, versículo 12, todo aquele que eu receber, deu-lhe poder e autoridade, de serem feitos filhos de Deus. E aqui, Jesus nos chama de irmãos. Mas para isso, eu tenho que estar com o meu nome escrito no livro da vida, eu tenho que ter uma decisão plena por Jesus Cristo. Vou anunciar teu nome, olha o que Jesus está falando, vou anunciar teu nome, meus irmãos, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar teu louvores no meio da congregação. Eu vou anunciar teu nome, Pai, no meio dos meus irmãos. Falar quem o Senhor é.
Amados irmãos, é inexplicável esse amor, esse cuidado de Deus. Olha, porém nele a minha confiança, e outra vez ele afirma, aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Isso é uma grande diferença, amados. Uma grande diferença de fazermos parte ou não parte do corpo. Sermos filhos, irmãos, amigos do Senhor, e Ele confia naqueles que são seus. A confiança que Ele tem em mim e em ti. A confiança que Jesus depositou na tua vida, na minha vida, querido. Eu não posso virar as costas. Se eu virar as costas com uma confiança dessa, com um amor desse, com um amigo desse, com um irmão desse, por que que muitos ainda fazem isso? Porque não conheceram esse amor. Não tiveram essa intimidade. Não tiveram esse relacionamento de conhecer esse amor. É tão profundo, amados. Cada vez que eu medito na palavra, as lágrimas muitas e muitas vezes correm no meu rosto. Que muitas coisas que eu olho e falo assim, por que eu não entendi isso ainda? Por que eu não compreendi isso ainda? Então, queridos, tu que me acompanha no Maná, alguns já estão há 3 anos e 6 meses. Alguns entraram no meio ou estão entrando agora. Para um minutinho, medita sobre a palavra de Deus. Gasta um tempo na tua vida. Deixa o celular do lado, deixa tocar à vontade. Fica na palavra do Senhor. Olha para a Bíblia. Medita com um caderno do lado, vai anotando. Vai trazendo para dentro de ti aquela riqueza que está no Senhor. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Amanhã, lembrando, amanhã é quarta-feira, quarta de milagres. Vem fazer parte conosco. Nós estamos aqui à rua 555, Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica Fonte da Vida. Uma terça-feira abençoada a todos em nome de Jesus.